A corrida para o fundo só faz sentido se você não gera valor nenhum. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A expressão Race to the Bottom, ou corrida para o fundo, se tornou bastante comum no meio da discussão sobre o imposto mínimo corporativo mundial. Janet Yellen, a secretária do Tesouro do governo americano, lançou a proposta de taxa corporativa mínima de 15% mundial. A ideia, segundo ela, é frear a corrida para o fundo, porque países acabam reduzindo seus impostos para atrair grandes empresas, e daí outros países reduzem ainda mais os seus impostos para ganhar empresas daqueles países que diminuíram primeiro. No final ficam todos os países numa corrida para o fundo que só prejudica toda a sociedade. Daí a importância, segundo ela, de haver uma taxa corporativa mínima global, para evitar a corrida para o fundo. No final, a sociedade como um todo ficaria prejudicada porque o Estado não consegue arrecadar dinheiro. Essa lógica, porém, tem uma falha. Em tese, podem existir estados mais eficientes que outros. Portanto, mesmo imaginando que os impostos são o preço que se paga para viver em sociedade, vocês sabem, nós ANCAPs não acreditamos nisso, mas vamos supor por um momento que seja verdade. Mesmo nessa situação, a competição de impostos é algo desejável, porque assim os estados têm incentivos para serem mais eficientes, desperdiçarem menos o dinheiro dos contribuintes, fornecendo o máximo de serviço para a sociedade com o menor valor cobrado. Veja, o mundo todo está em competição, tanto governos quanto empresas. A globalização é uma realidade, você pode comprar coisas da China, da Tailândia, do Canadá, dos Estados Unidos a hora que você quiser. Da mesma forma, você pode escolher morar em outros países para ter menos impostos. Pessoas e empresas já escolhem os melhores países para se estabelecer e tipicamente buscam aqueles países com menos impostos. Para o país, pode ser sim interessante reduzir os impostos, aumentando a sua própria eficiência, porque isso atrai empresas, e com mais empresas, mesmo que cada uma delas pague menos imposto, o país acaba auferindo mais dinheiro de impostos. Isso incentiva governos a serem cada vez mais eficientes na gestão do dinheiro dos impostos. E isso é desejável para toda a sociedade. É a mesma lógica que torna a competição interessante no comércio. Imagine uma loja que vende laranjas por R$10 o quilo. Daí abre uma loja no outro quarteirão que passa a oferecer laranjas por R$8. Embora o lucro por laranja seja menor, ela vai vender mais laranjas e assim conseguir ganhar mais no final das contas. Mas daí pode surgir também uma loja vendendo a R$7 a laranja, outra vendendo a R$6 o quilo, exatamente com a mesma ideia. Também existe uma corrida para o fundo no comércio, e isso é algo extremamente positivo para os consumidores. Por que isso não é um problema no comércio? Porque os lojistas não vão chegar a falir totalmente cobrando R$0 por laranja ou pagando para alguém levar as laranjas. Porque, bem, o comerciante gera valor com a sua venda, ele tem algum trabalho ao comprar dos melhores fornecedores, garantir a disponibilidade de laranja, garantir uma boa qualidade do produto, trocar caso o cliente esteja insatisfeito, enfim, ele gera um valor para seu cliente e para toda a sociedade. Ele pode buscar ser mais eficiente que seus competidores e assim conseguir vender laranja por um valor menor. De repente consegue comprar em grande quantidade ou consegue otimizar a distribuição. Tudo isso é ótimo, todos saem ganhando, o comerciante e o consumidor. Mas se a redução do preço da laranja no final não for sinal de eficiência do negócio, significar simplesmente redução do valor gerado com o comércio, por exemplo, se o comerciante começar a vender barato uma laranja simplesmente porque está vendendo uma laranja de qualidade inferior, o cliente não vai ter o mesmo incentivo para ir comprar lá. Porque o cliente quer, no final, é o valor gerado por aquele comércio, uma boa laranja pelo menor preço. Se a redução é em ambos, simplesmente não vale a pena. Alguns clientes podem até não se importar com a qualidade da laranja, mas outros vão. Então haverá mercado para todos. A corrida para o fundo, dessa forma, para em algum ponto. Garante preços baixos para todos, mas não preços excessivamente baixos, porque esses comerciantes seriam naturalmente retirados do mercado. Então, da mesma forma, governos não deveriam se preocupar com a corrida para o fundo, certo? Porque governos supostamente geram valor para a sociedade também, inclusive para as próprias empresas. Geram segurança, estabilidade financeira, respeito a contratos, rede de apoio social, justiça e por aí vai.
Isso tudo, supostamente, tem valor, então o governo precisa ser competitivo nesse mercado, mas em algum momento, se o governo baixar o imposto abaixo de um determinado valor, não devido a uma gestão mais eficiente, não devido a políticas melhores, mas simplesmente abaixar o valor do imposto fornecendo menos valor para as empresas, também vão haver empresas que preferem não ir para esse lado. Melhor a sua empresa estar num país que cobra um imposto X, mas que oferece os serviços que promete, né? Do que estabelecer num país que cobra metade de X, mas que a qualquer momento você pode simplesmente ser sequestrado por gangues na saída do trabalho, ou sei lá o quê. Então, os países não deveriam ter problema também com a corrida para o fundo dos impostos, porque as pessoas vão buscar a concorrência com o menor preço, lógico, o menor imposto, mas vão estar atentos ao serviço prestado pelo Estado. O Estado que presta serviço de má qualidade não vai ganhar os clientes. Então a tendência é que os impostos, da mesma forma, cheguem a um valor mínimo, que é o valor justo para aquele serviço fornecido pelo Estado. Mas a gente sabe que o Estado, no fundo, não funciona com base em competição, ele funciona com base no uso da violência. Sabemos qual é a história no fundo. Primeiro, os países querem mesmo é a boa e velha cartelização. Combinar preços mínimos é considerado crime de formação de cartel na legislação de vários desses países, inclusive na legislação do país da senhora Janet Yellen. Se os comerciantes de lá resolvessem fazer o que o governo faz, estariam rapidamente na cadeia. Porém, o governo não funciona assim. Rapidamente resolveram fazer o tal cartel mundial e ainda ameaçam uso de violência contra países que não aceitam o tal imposto mínimo corporativo global. E segundo é que, nas vezes que deixou-se a corrida para o fundo de impostos seguir, percebeu-se que não há nenhum ponto de equilíbrio. O imposto rapidamente chega a zero. Vários países do mundo têm impostos corporativos zero. Aqui no Brasil, em determinado momento, houve uma corrida para o fundo no valor do ISS. As cidades diminuíam o valor do ISS para atrair empresas, primeiro de 5% para 2%, depois algumas adotaram 1%, outras 0,5%, 0,25%, muitas já estavam em 0,05%, quando o Congresso aprovou uma lei proibindo ISS abaixo de 2%. Se não fizessem isso, rapidamente chegaria a zero o ISS, porque ao contrário do comerciante de laranja, que não consegue vender uma boa laranja por menos do que um valor X, a corrida para o fundo dos impostos, ela consegue chegar facilmente a zero. Sabe por quê? Porque o fato é que o governo não gera nenhum valor para a sociedade. Todo imposto é meramente roubo e o Estado não retorna absolutamente nada para a sociedade. Portanto, ao contrário do vendedor de laranja, o preço do Estado em um sistema de livre competição é zero, porque é zero o benefício que gera o Estado. Eu acho particularmente que esse imposto mínimo corporativo mundial tem poucas chances de passar, porque se muitos países do mundo aceitarem tal imposto, passa a haver uma enorme vantagem comparativa para os outros que não aceitaram. Rússia e China já falaram que não vão aceitar. Pior, até a Irlanda, na Europa, falou que não vai aceitar também. E com isso, a União Europeia não poderia aceitar. De fato, todos os países que já aceitaram esse imposto neste momento são aqueles que já tinham imposto acima desse valor de qualquer forma. Não há caso de um único país que efetivamente foi convencido a aumentar seu imposto até aqui. Não tenha dúvida, muita pressão vai haver, inclusive ameaça de uso de violência nesse sentido. Mas mesmo que chegue a ser estabelecido o imposto mundial, só servirá para reafirmar o ponto central. Imposto é roubo. O Estado é uma quadrilha que vive de sugar a sociedade. Lógico, se houver competição entre parasitas, o único valor aceitável de mercado para a parasitagem é zero. A corrida para o fundo sem freio dos impostos mostra apenas o que todos nós já sabemos. O Estado é, hoje, no mundo globalizado da informação disponível e ampla, totalmente supérfluo e não presta nenhum serviço real para ninguém na sociedade. É apenas um parasita sugador de valor. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!